Eu acho que para se dar bem na vida, precisamos de três coisas: sabedoria, caráter e fé. E hoje eu quero falar justamente sobre a fé, porque tem muitas pessoas que elas têm dificuldades em colocar a fé em prática, no sentido, elas têm dificuldades de crer em uma instrução de Deus, em uma promessa de Deus, ou, bem, crer naquilo que é além do possível, né? Porque todos nós passamos por problemas, passamos por desafios e existem situações na vida, né, onde a fé é literalmente provada, porque talvez você não vê uma luz no fim do túnel, mas isso não significa que existe é, que não existe um fim no túnel, não. Ao contrário, existe uma luz no fim do túnel. E a fé, ela destrava muitos milagres, ela dá acesso ao sobrenatural de Deus, aquilo que é improvável. E por isso ela é essencial na nossa vida, porque, sabe, naqueles dias que você tá ruim, que você tá fraco, a fé é aquele amigo que te estende a mão e te levanta e diz: filho, filha, continua, porque assim é Deus conosco. Então, se você está tendo essas dificuldades, eu quero falar para você, esse vídeo não chegou por acaso até você. Deus está falando hoje contigo, minha filha, meu filho, levanta-te, continua, porque eu ainda não terminei. Então, eu quero te ajudar hoje através de três conselhos. E se você for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa o teu like. E se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, deixa aqui nos comentários, porque eu terei o maior prazer em te ajudar. Então vamos para o primeiro conselho. Encontramos ele no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando você entra na presença de Deus e você se aproxima dele, você começa a orar, a abrir teu coração, você tem que começar a crer que Deus está te ouvindo e Deus está te respondendo, porque Ele não despreza ninguém que vem até Ele. E tem muitas pessoas que elas duvidam se Deus ouve a oração deles, se Deus realmente respondeu. Se você orou em nome de Jesus e se você orou de todo o coração, sim, Deus te ouve e Deus também, Ele libera uma resposta. A resposta às vezes não é essa que a gente quer, né? Sempre, porque, claro, com Deus talvez você quer algo, né? E Ele pode falar, obviamente, sim, óbvio, mas Ele também pode falar não ou agora não, né? Tudo depende dele, obviamente, mas você tem que crer que Deus, Ele te ouve, Ele te responde. E no momento que você ora, que você entrega algo para Ele, você tem que também depositar confiança nele, no sentido de que Ele vai fazer, que Ele vai resolver aquilo. E outra coisa, se você, por exemplo, lê algo na Bíblia e você vê, por exemplo, uma situação que é altamente improvável, vamos pegar, por exemplo, a história de José, onde ele parou no Egito, né, foi vendido como escravo. Bem, alguém que é escravo, né, é improvável se tornar rei da noite para o dia, né? Mas foi justamente aquilo que aconteceu na vida de José, porque José colocou a fé em Deus. E tem muitas pessoas que pensam que Deus hoje não faz mais milagres. Isso é um pecado. Deus faz milagres sim, meu amigo, minha amiga. Então, crê. O que Deus fez, Ele pode fazer hoje também. Então, isso é algo que você tem que ter firmemente no teu coração. Deus pode fazer um milagre na tua situação. Só basta você crer que assim é. Segundo ponto, 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, ela destrava o, o milagre, ela destrava a vitória. Por exemplo, talvez você está buscando um, uma solução para algo, vamos falar assim, você está buscando um emprego, por exemplo, tá? Você está fazendo a tua parte, você, por exemplo, está se esforçando, está enviando os currículos, está indo para lugares, entregando currículos, atendendo entrevistas,
ou até, quem sabe, estudando para se preparar para algo maior. Você faz a tua parte, mas você tem que também ter a certeza dentro de você que Deus vai fazer a dele. Ou, por exemplo, talvez você está lutando para, por exemplo, um familiar, uma pessoa ser liberta. Óbvio, você ora, você faz o que você pode, mas você tem que também ter dentro de você expectativa. Deus vai resolver, Deus vai fazer, Deus vai intervir, Deus vai me surpreender. Então, você tem que ter expectativa da vitória. Faz faz a tua parte, mas tenha também expectativa. Tem muitas pessoas, elas não têm expectativa. Elas pensam talvez que a vida delas vai ser a mesma coisa sempre, ou que aquela situação nunca vai mudar. Está repreendido isso em nome de Jesus Cristo. Vai mudar sim, vai melhorar sim. Tenha expectativa. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas nós temos que nos manter firmes. Você não pode deixar o mundo te abalar, você não pode deixar situações ou até o próprio inferno te abalar. Você sabe o que é muito forte? O diabo, ele, lamentavelmente, quando alguém está muito perto de um milagre, ele tenta se opor àquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Vamos falar assim, você está perto de por exemplo, de um cumprimento de uma promessa ou de um milagre muito grande. Às vezes o inimigo pode tentar se colocar no caminho daquilo, mas como a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não significa que não pode tentar desanimar a pessoa, né? Para desistir, mas olha só, se você esperar a vitória e se você continuar firme, Deus vai te surpreender, em nome de Jesus Cristo. Então, isso é a segunda dica que eu te entrego. Espera o melhor, aguarde a vitória, tenha expectativa de vitória, porque Deus assim fará. Terceiro motivo, Isaías 26, capítulo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você já tinha, por exemplo, tanta dor de cabeça por causa de pensar demais? Bem, acho que essa frase não foi muito boa gramaticalmente, mas, bem, você já teve uma dor de cabeça tão forte que você ficou com a mente que parecia assim uma panela de pressão, mas é de tanto pensar? Sabe aquela pressão na mente, aquela dor de cabeça, parece que tudo começa a apertar aqui de tanto pensar, de tanta falta de paz? Ou você perde o sono por causa de alguma coisa? Pois é, a fé, meu amigo, minha amiga. Eu me lembro uma vez, eu tinha uma situação na minha vida, uma situação que me fez muita raiva, porque me parecia muito injusto. Então, obviamente, eu orei, mas eu comecei a ser atacado por dúvidas. E aquelas dúvidas, elas me roubaram o sono. Eu me lembro, teve uma noite, acho que eu fiquei acordado quase até as 3, 2, 3, uma coisa assim. Eu tinha que acordar cedo no próximo dia, tá? Porque eu tinha compromisso. Então, aquilo me roubou o sono. E no dia seguinte, Deus, através da vida de uma pessoa, me fez claro que eu não posso perder o sono por causa dessas coisas. Se você entregou tua vida a Deus e se você segue os caminhos dele, ele cuida de cada detalhe em tua vida. Então, você tem que ficar em paz. Se algo tenta roubar a tua paz, se algo tenta te oprimir, te roubar o sono, repreende isso em nome de Jesus Cristo. E saiba que Deus está te vendo. Olha só, na Bíblia, muitos personagens, quando passaram por desertos, obviamente passaram por coisas difíceis, mas Deus não tirou os olhos deles naquela situação difícil. Por exemplo, Elias. Elias, ele foi perseguido por Jezabel e ele ficou com tanto medo que ele pediu para morrer.
Mas Deus viu ele naquele momento e mostrou para ele, Elias, eu não perdi o controle da tua vida. Quantas vezes ele já fez isso? Davi, por exemplo, ele quase foi morto por Saul e Deus nunca tirou os olhos de Davi. Olha só, às vezes Deus ele não nos isenta da dificuldade. Sabe por quê? Porque ele quer mostrar para nós que ele está com nós. Grava isso que eu vou te falar. As dificuldades, elas às vezes vêm porque Deus quer te mostrar que ele está contigo. Quando você está prestes a entrar num novo nível da vida, às vezes algumas dificuldades vão aparecer para você porque Deus quer te preparar para a promoção, no sentido, tem bênçãos na nossa vida que precisam de responsabilidade. Então, se você mais tarde, por exemplo, receber uma bênção de Deus, Ele quer que você tenha uma estrutura, um certo caráter. E que se algo, por exemplo, acontecer lá na frente, você encontrar um problema, você não ficar desesperado de novo. Sabe? Deus, Ele nos prova para nos amadurecer e nos aperfeiçoar. Então, se você está passando por uma dificuldade, como eu falo, não desanime e veja isso como uma oportunidade para viver o sobrenatural de Deus. Talvez você nunca tinha uma experiência com Deus. Pois é, mas talvez essa dificuldade que você está passando justo é uma oportunidade para você ter uma experiência com Deus. Muitas pessoas aí fora já disseram, nunca tive uma experiência com Deus. Bem, talvez o momento que você está é uma oportunidade para ter uma experiência com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você, como eu falei, se você é novo, se inscreva e sim, te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente.